os casos de dengue tipo 1 e tipo 2 em São Paulo chegaram a 115 mil. Só em Bauru, né? Eu lembro que eu fui para Bauru visitar o pessoal lá da Astem, e naquela época eram 5 pessoas, né? 5 mortes, né? Decorrentes da dengue, chikungunya e zika vírus. Hoje deve estar em 20, né? E isso é resultado do descarte irregular de entulho associado ao descarte de lixo. Qual é o custo de internação? Isso já não é um custo da prefeitura, é geralmente da União. Mas qual é o custo de internação no Hospital do SUS? R$ 409 por dia. O custo de internação, esses dados são do DataSUS de 2015, hein? 2015. E nós temos aqui um custo de remoção do entulho, que fica entre R$ 159,15 o metro cúbico, ou então R$ 132,62 a tonelada. Também dados de 2015, 2016, mais ou menos. Então, a prefeitura ela paga para remover. Porque se você tiver um descarte irregular de entulho no centro da cidade, a prefeitura, evidentemente, vai levar um caminhão, uma retroescavadeira, duas pessoas. Então, está tudo isso aqui no custo. A prefeitura paga. Então, a irresponsabilidade de alguns caçambeiros, de alguns geradores, que são construtoras, demolidoras, enfim, pequeno gerador, é o cidadão como todo que paga, né? Sem contar os fatos, né, dos roedores, né? Aqui, eu peguei uma pesquisa de São José do Rio Preto, que apresentou que metade dos casos dos vetores, das ocorrências de vetores em áreas clandestinas de descarte irregular de entulho e lixo, metade são pulgas, carrapatos, piolhos e percevejos. Então, é um inconveniente para a comunidade. E uma parte considerável também, né, escorpiões, ratos, baratas e moscas advêm desses lugares. Então, quando você tem descarte irregular de entulho, você tem desvalorização do local. Com o descarte irregular de entulho, você tem lixo, você tem a desvalorização do material, enfim. E ali você cria um ambiente muito propício para ratos, baratas, escorpiões. Escorpião mata, né? Bom, prejuízos para o cidadão. Eu peguei aqui 2 cidades, Serra, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, e a cidade de Barueri, proporcionalmente, né? Então, quanto que a cidade paga hoje, para remover entulho em áreas clandestinas ou pontos viciados? A Prefeitura de Serra, ela paga, numa população de 500 mil habitantes, eu acho que é uma das maiores do Espírito Santo, R$ 416 mil por mês removendo entulho, certo? Custo para o cidadão, custo para a Prefeitura. Aqui daria para construir pelo menos 1 ou 2 creches ou escolas por mês com esse dinheiro aqui. Barueri, região metropolitana de São Paulo. Barueri é um avanço em urbanização, né? É um absurdo. Você passa de madrugada ali na Castelo Branco, tudo iluminado, aqueles prédios bonitos, enfim. Barueri é uma potência na região metropolitana de São Paulo, gasta mais ou menos R$ 220 mil para remover o seu entulho numa população de 300 mil habitantes. Barueri, assim como Serra, sofre com o problema da conurbação, né? Porque o entulho descartado em Barueri, às vezes, vem de Osasco, de São Paulo e também de Santana de Parnaíba. Então, ela sofre pela conurbação, mas ela gasta R$ 219 mil com a remoção do entulho. Motivos de a prefeitura não controlar os resíduos da construção e demolição. Eu acho que vocês devem sentir isso na pele, né? Tem gente aqui que eu estou vendo pelo perfil, está mais ou menos 10 anos nesse segmento. Então, não tem fiscal suficiente. Não tem locais adequados para o descarte de entulho. Não tem legislação sobre o tema. Conflito com os transportadores. Elevação do preço de locação das caçambas. Então, eu acompanhei uma cidade chamada Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. E a caçamba custava R$ 150. E com a implantação do CTR eletrônico, a caçamba foi para 250. Então, o pessoal começou a chiar, né, na orelha do prefeito e houve quase uma revolução lá. O pessoal parou, enfim. Mas o problema é o seguinte, R$ 150 é inviável você destinar um entulho para um local adequado ou licenciado. Então, assim, não tem fiscal suficiente? Nenhuma prefeitura tem fiscal suficiente. Ninguém, nem São Paulo, que é a maior potência, não tem fiscal suficiente. Então, aqui, como você vai resolver o problema do fiscal? Com CTR eletrônico. CTR eletrônico você precisa de uma pessoa, para uma cidade, às vezes, de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, a pessoa, às vezes, pode ser até compartilhada de outra secretaria. Não tem locais adequados para o descarte de entulho. Às vezes, a cidade, vou dar um exemplo de Cascavel, você tem um destinatário, mas esse destinatário é suficiente, certo? Se você não tiver um destinatário, seja TT, usina ou aterro, você pode fazer a reservação do material inerte em forma de consórcios municipais, compartilhando a britagem móvel, como todo mundo conhece aqui, né? Não tem legislação sobre o tema. Então, é extremamente importante aprovar os planos municipais de resíduos
da construção e demolição nas cidades para que a prefeitura tenha condições, autonomia para trabalhar, né? Quando eu falo que o cara tem uma usina, que ele fala, mas ninguém compra o agregado. Mas será que ele entende que o mercado está consciente da demanda dele? O que ele faz hoje na internet, de campanha, de porta a porta, para conscientizar esse mercado? Então, tudo é um funil de vendas. Eu vou dar um exemplo muito bacana de Jundiaí, que vocês vão entender melhor agora na prática, né? A teoria é linda, mas na prática o que eu estou querendo dizer com isso? Esse aqui é o exemplo de Jundiaí. A política pública de Jundiaí existe há mais ou menos 9 anos, né, Fran? Então, ou seja, há 9 anos, quando Jundiaí hoje é lugar comum de falar, Jundiaí é uma referência no Brasil, de fato ela é uma referência, mas quando a política pública começou a se amadurecer na cidade, quais foram as primeiras coisas que fizeram? Topo de funil. Ninguém sabe o que é entulho, qual é o problema, o que faz. Como é que fizeram um folder? Isso foi distribuído para os caçambeiros, para os cidadãos, para as empreiteiras. Fizeram toda uma campanha de sensibilização que mobilizou a cidade. Qual foi o tema da campanha? Descarte consciente. Então vamos começar a falar primeiro do descarte consciente. Qual que é o primeiro ponto do folder que chamou a atenção? Lembra do AIDA? Atenção. Sustentabilidade só é possível com material limpo. O que isso quer dizer? Vamos triar melhor o resíduo no canteiro. Depois, interesse. Explicando o processo do descarte consciente, como é que funciona, que Jundiaí tem o Geresol, que recebe os resíduos da cidade, tal. Depois criou um desejo. O que e como descartar nas caçambas. Como é que a gente pode descartar nas caçambas? Depois chamou as pessoas para ação. Então, quem que contrata, quem é o responsável, quem é o transportador. Passou o contato, tudo direitinho. Ou seja, esse processo do AIDA, tá tudo que vocês pararem para ver depois dessa palestra, vocês vão entender tudo é AIDA. Tudo é topo de funil, fundo de funil, atenção, interesse, desejo e ação. O Jundiaí começou com essa campanha, Jundiaí amadureceu o seu modelo, implantou um sistema eletrônico de gestão de resíduos, e aí já as pessoas começaram a ir do topo para o meio. Quando eu falo topo e meio, a Abrecon ela colabora muito com isso, através do portal Tem Sustentável. O Odair está aí apoiando a gente. Cadê o Odair? Então, a gente é parceiro do portal Tem Sustentável já há alguns anos. E o Levi escreve artigos com uma certa frequência, a cada 15 dias mais ou menos, que a gente procura trazer temas relevantes para o mercado. Isso é topo e meio de funil. Ou seja, quem acessa o portal que não conhece a reciclagem, começa a ter mais consciência dos problemas. E quem está no meio do funil, que tem consciência do problema, começa a entender quais são as soluções. Então, o Levi, ele questiona muito a realidade do mercado e traz muitos temas relevantes para o debate. A Abrecon colabora com esse funil de vendas, que vocês estão aqui também por causa disso. E quando eu falo que Jundiaí, depois que ele conscientizou o topo, a população agora está consciente, o poder público está consciente. Agora vamos para o meio e para o fundo do funil. A gente já não fala mais do descarte consciente. A gente já fala que o entulho já virou produto, ele virou agregado e as obras vão usar o agregado. Como é que ele chama atenção? O que mudou? O mesmo valor que você já pagava pela caçamba, agora vai ser dividido. Jundiaí fez uma estratégia genial. Como Jundiaí é uma cidade de 500 mil habitantes, mais ou menos, e hoje tem o Geresol, que é um ponto grande, que centraliza todos os resíduos da cidade, ele nivelou a competição entre os transportadores. Porque era muito comum o transportador cobrar 200, o outro cobrava 300, aí de 300 tinha que abaixar para 200, porque o cara jogava no ponto clandestino, falou, agora acabou, agora tem sistema eletrônico, e agora quem paga o resíduo é o gerador. Porque, pela lei, quem é responsável pelo resíduo é o gerador. Então a prefeitura separou, a cobrança do gerador vai para a prefeitura, e o transportador vai ser o quê? Transportador. Porque, querendo ou não, o caçambeiro, que é o nome popular, ele não é transportador, ele é um intermediário, ele faz o papel do transporte e do descarte do resíduo. E Jundiaí foi na raiz do problema. Então, voltando ao funil de vendas, atenção, população, agora é o seguinte, o seu resíduo você paga para a prefeitura, tá? E o transportador você contrata quem você quiser. Jundiaí tinha mais de 1000 pontos clandestinos, hoje se resume a 30 no máximo. Temos ainda alguns pontos viciados, tínhamos uma política totalmente abandonada quando se dizia respeito a essa questão abordada hoje por vocês, mas eu queria rapidamente passar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Nós vamos se apresentar, acho que o Gustavo vai apresentar, cadê o Gustavo? Está aí também? O Gustavo está aqui, vai apresentar um projeto inovador na cidade de Suzano, junto com o Rafael, que a gente está fazendo a triagem, o monitoramento, de uma forma muito acessível, e quando se fala em prefeitura, tem aquela questão do custo, tem a questão, lógico, para quem tem uma política responsável, o custo, se é aplicável, não adianta a gente pensar em nada faraônico, tem que pensar em coisas realmente que vai fazer a diferença em curto prazo.
A sociedade pede uma resposta rápida em vários setores e nesse assunto não é diferente. Então a gente está inserido aqui, nosso grupo de pesquisa, o Tarcísio fez a tese dele em 99, eu coloquei nome de alguns professores que talvez vocês conheçam, porque andaram transitando por aí, e em 2002 a gente começa a trabalhar integrando processamento e aplicação de resíduos. Como me deram bem pouco tempo, eu quero só mostrar que em 2030 a gente vai ter uma expansão enorme desse mercado. Em 2002, a gente publicou um artigo chamado Metodologias para Ampliação das Taxas de Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição. Na época era esse título, em 2002. E aí a gente propunha desenvolver mercados, porque a gente naquela época já concluiu que o mercado de pavimentação não era o suficiente para utilizar todos os agregados reciclados que teriam potencial de serem aplicados. Então faz algum tempo. A gente queria melhorar a qualidade do agregado por otimização do processo, e essa é uma especialidade que a gente tem na engenharia mineral. Reduzir custos de investimentos e riscos, transformar a reciclagem em negócio atrativo, tudo isso que eu imagino que vocês estão bem habituados. Conscientizar os consumidores e as prefeituras, isso foi falado bastante, tornar obrigatório o uso de agregados reciclados, dando um incentivo financeiro por parte, né, dos órgãos governamentais. Então isso aqui eram pontos que a gente apontou 17 anos atrás. Então eu resgatei isso, e aí eu me pergunto assim, mas o que aconteceu em todo esse tempo, né? De tudo isso que a gente apontou que a gente queria fazer, o que realmente aconteceu. Então, o que a gente vê, um crescimento significativo do número de usinas, isso é inegável, mas agora eu quero perguntar para vocês, mas e aí, tudo aquilo que a gente queria, e o mercado? Teve uma ampliação de mercado? Né? Então, vocês que estão da parte da prática, né, vocês podem me dar se teve um mercado, consolidou-se, então é um sucesso a reciclagem? Então, aí eu me pergunto, o que falta? O que está faltando? Porque em 17 anos a gente vem mapeando isso, divulgando isso, então eu esperava chegar aqui e falar assim, não, é um sucesso, né? Porque já está madura a economia, o mercado se ampliou, se consolidou, então achei que estava sensacional. Então eu pensei em fazer um paralelo com uma indústria que eu tenho bastante trânsito. Eu estava com paciência, mas não está passando. Que é a indústria da mineração. Então eu vou contar para vocês como que acontece. Essa aqui é o meu dia a dia, é isso que eu estou acostumada. Então aqui tem uma mineração de ferro, onde tem aqueles caminhões gigantescos aqui, minúsculos, que não dá nem para ver. E a nossa realidade é isso. O Brasil, a gente exporta 400 milhões de toneladas de minério de ferro, sendo que 60 e poucos % vão para China e Japão.